nosso Deus bem forte. Boa tarde. Pode se assentar, sejam bem-vindos. Vamos para essa outra parte da nossa reunião, ouvir a palavra. Vamos mergulhar aqui nas Sagradas Escrituras, na palavra especial que Deus tem para o nosso coração. Amém? Quantos estão alegres aí, levante as mãos. Que bom. Importante a atenção, não deixe com que ela seja dividida, tá, irmãos? Eu sempre gosto de dar essas instruções necessárias para você não perder aí a bênção. Perder a bênção, sim, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tem que estar bem atento para não dividir mesmo essa atenção com sentimentos, pensamentos, preocupações, enfim. Às vezes a pessoa está com o corpo físico na igreja, mas a mente está em outro lugar, né? Às vezes ela está aqui na igreja, aparentemente corpo físico, mas o pensamento dela está em outro lugar. E isso não é legal. Então vamos nos concentrar mais do que nunca e ouvir o que Deus tem para a gente. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, a pastora vai abordar aqui na nossa mensagem, irmãos, o seguinte: conserve os seus olhos no Senhor Jesus. Conserve o seu olhar, os seus olhos no alvo, no prêmio da vocação, naquilo que você almeja, naquilo que você deseja conquistar. Amém? Nessa caminhada, nessa trajetória cristã que nós estamos, analise bem com a pastora Tenielma. Nós temos enfrentado, irmãos, situações adversas, situações que nos sobrevêm e que vêm exatamente com o objetivo, com o intuito de tirar os nossos olhos do Senhor e colocar exatamente no problema, nos distrair e chegarmos até mesmo a pensar: esse problema é maior do que qualquer outra coisa. Quando eu digo isso, eu verbalizo essa palavra no sentido da pessoa dizer: não tem jeito, não tem solução. Os olhos diante do problema pode estar, por exemplo, ocasionando um medo muito grande, um nervosismo, um desespero. Neste momento pode ser real o problema, a situação, mas os meus olhos não podem ficar nessas circunstâncias contrárias. Diga amém? Mas como a pastora está aqui, irmãos, especificando, instruindo, o inimigo tem trabalhado exatamente para levar as pessoas a desviar os olhos, a tirar os olhos do alvo, daquilo que ela quer conquistar, daquilo que ela quer alcançar. Quem quer alcançar bênçãos aqui, levante as mãos. Cada pessoa aqui, se eu fosse fazer aqui uma entrevista, enfim, cada um aqui ia ter uma história para contar, respostas, situações a qual está atravessando. Um exemplo, uma pergunta fica até de imediato na mensagem: como tem sido os seus últimos dias, né? O que você tem passado, o que você tem enfrentado, o que tem chegado aos teus ouvidos? Pastora, não digo nem últimos dias, nós já estamos no segundo mês do ano. E eu já venho aí enfrentando momentos desafiadores na minha vida, situações essas que parece que nunca vou obter resposta. E aí eu quero dizer para você, irmãos, em nome de Jesus, na unção de nessa parte introdutória da mensagem, independente de qualquer que seja a situação, olhe para a pastora, você não tirando jamais os teus olhos do Senhor, independente do que seja, você vai contemplar a sua vitória. Amém? E quando eu digo a vitória, é porque é o que todos nós desejamos. E nós estamos em busca disto. Essa vitória aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, e a vitória maior, que é vida eterna. Até hoje eu comentava com uma amiga, dando uma palavra, e ali eu verbalizava o seguinte, disse: olha, a maior alegria e certeza que nós precisamos ter dentro do nosso coração é que nós vamos para o céu. A gente vai ter que se encontrar lá. Diga glória a Deus. É um trabalhar no fundo da alma, viu, irmãos? Dentro do nosso coração mesmo. Porque conquistar
Perfeito, vamos lá. Realização de sonhos, né? Pessoas que estão em busca da libertação do filho, da cura, até mesmo de si próprio, enfim. Mas, indo muito mais além aqui, não fugindo do contexto da mensagem, mas eu preciso ter uma convicção e uma certeza tão grande que eu vou, em nome de Jesus, para o céu. Amém? E falar, às vezes as pessoas até comentam, né? Falam, é fácil, né, pastora? De uma certa forma, falar, liberar isso, qualquer um pode dizer, não é verdade? Mas aí nós precisamos, em nome de Jesus, ir muito mais além. E entender, eu falo, eu vivo, eu luto, eu me esforço e vou chegar lá. Amém? Não vai ser só de palavras. Mas assim, esses irmãos, né, esse desejo, esse alvo de conquista, tanto aqui na terra, volto a ressaltar, como irmãos, vida eterna, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que não dá para tirar os olhos do alvo, que é Jesus Cristo. Não dá para colocar os olhos, irmãos, no câncer. Não dá para colocar os olhos na mágoa, no ódio, na frustração, na traição, no engano, na mentira, na injustiça. Não dá. Porque se eu e você colocarmos nossos olhos, aí eu, né, destaco aí esses exemplos. Um vocabulário bem claro, nós estamos fritos, nós estamos assados, cozidos e ainda escabechados. Quem gosta de peixe escabeche? Ainda vai estar escabechado. Negócio sério. Então não vale a pena. Nunca vai valer. Mas o diabo maldito, sujo, preste atenção aqui para a pastora Tenielma. Ele faz de tudo para que a Maria, para que a Patrícia, para que a Joana tiremos, desviemos os nossos olhos do que é mais precioso em Deus, em Jesus, que é aquele que nos permite ter, vamos lá, fé, confiança, esperança, glória a Deus. E aí o diabo sabe disso. Então o que ele puder fazer para que você tire os seus olhos do Senhor Jesus, que Jesus é a palavra e a palavra é o próprio Jesus, ele vai fazer. Por isso o Senhor nos permite aqui entender essas instruções preciosas, nos permite aqui, irmãos, plantar essa palavra no nosso coração, porque em nome de Jesus a bênção de Deus é muito grande para a sua vida. Grandes coisas Deus tem para fazer. E o inimigo não quer que você, uma vez enfrentando situações desafiadoras, você coloque seus olhos, dependendo de que for, mas em Cristo. Eu vou vencer. Eu não aceito desânimo. Eu não aceito esse desejo ilícito. Vamos para esses exemplos também, que muitas vezes a pessoa está sendo bombardeada, está aprisionada em um pecado. Você veio agora nesse tempo que nós estamos, chegou o mês de fevereiro. Praticamente eu creio, próxima semana já é essa festa chamada Carnaval. E quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, eu pude assim até fazer uma autoanálise e observar, eu compartilho com os irmãos, de pessoas que já faz, irmãos, começou o mês de janeiro e nunca mais veio na igreja. Mas sabe o que acontece? Não é julgando, é porque é fato e é real, e a gente já vê até casos verídicos mesmo. E até mesmo situações que a gente acompanha na internet, enfim. E a pessoa não vem, mas por quê? Porque ela está tirando os olhos, o Senhor está colocando os olhos nos desejos carnais, os desejos mundanos. A natureza humana ainda está prevalecendo. E a pessoa diz, não, eu vou voltar para a igreja só depois do carnaval. Depois que voltar o carnaval eu volto. Agora imagina, com a pastora Tenielma, se Jesus volta num momento como esse. E a pessoa diz que vai voltar, retornar para a igreja depois que passar essa bagunça, eu vou dizer assim, né? E muitos abandonam, muitos deixam.
dando esse exemplo, eu quero que você entenda. A pessoa, para se entregar e ela deixar Jesus, deixar de se congregar, deixar de viver esse momento, de estar nesse ambiente, buscando, adorando a Deus, ela, infelizmente, ela tirou os olhos, ela desviou os olhos, ela não vigiou, tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos do alvo e colocou aonde? No problema. E eu estou citando aqui alguns exemplos. Se eu for citar aqui exemplo de problemas, são inúmeros. Sim ou não? Levante as mãos, não é verdade? Então, assim, é crucial que nós coloquemos nossos olhos em Cristo em todos os dias da nossa vida, em todo o tempo, para que nós alcancemos, irmãos, o melhor de Deus na nossa vida. Olha só, para que a vontade de Deus, é interessante destacar essa palavra, a vontade de Deus permaneça em nós. A vontade de Deus para você, amém? Deus trabalha aqui, irmãos, com cada um de nós, de uma forma, uma particularidade, em algo especial. E Ele quer cumprir essa vontade, Ele quer realizar essa obra sobre a sua vida. Então, assim, cuidado, esteja bem atento, porque quando chegar as más notícias, quando vir um zum no seu ouvido de algo que para causar em você choro, como eu falei outrora, desespero, e você está lá verdadeiramente, meus olhos estão em quem? No Senhor, em nome de Jesus. É igual a conversão, falar de conversão, interessante dar esse exemplo. Quantas pessoas deixam de seguir a Cristo, de permanecer firme com o Senhor, como eu até pregava semanas anteriores, porque olha para uma falha, para um erro. Ah, mas aquele meu irmão lá na igreja, eu nunca imaginei que ele fosse fazer aquilo. Às vezes acontece, não vai se escandalizar, mas é fato isso. Até em relação a pregadores, não é verdade? Levante as mãos. Infelizmente, é triste falar isso assim, né? Coração mesmo bem apertado, mas é real. E que às vezes a pessoa acaba deixando se levar, tira os olhos do Senhor e coloca os olhos na prostituição, coloca os olhos na traição, né? Coloca os olhos dos irmãos ali na infidelidade. E aí a pessoa, irmãos, peca mesmo, dá um mau testemunho. E aí tem pessoas que acabam, se o pastor ele está nessa condição, se o pastor ele fez isso, roubou, se prostituiu, traiu o marido, a esposa, aquele irmão, aquele obreiro, exemplos, né? A pastora tem, está amarrado no nome de Jesus. Ô Jesus, proteja-me. Enfim, exemplos, né? Então eu não, esse negócio de servir a Deus é só balela, isso não é legal, isso aí realmente é só mentira. E a pessoa fica desanimada. É real que a gente fica realmente triste, decepcionado, não é fácil. Nós somos seres humanos, temos sentimentos e aflora mesmo. Mas cabe a nós o quê? Vencermos. Não dá para aceitar. Não posso aceitar. Os meus olhos estão em quem? Em Jesus. E aí você fazendo isto, ou seja, nós irmãos fazendo dessa maneira, nós vamos ali prosseguir, nós vamos conquistar, nós vamos ver os inimigos que de alguma forma se levantarem contra a nossa vida, caírem por terra. Os inimigos, eles serão o quê? Envergonhados. Mas por quê? Porque o olhar está o quê? Em Cristo, está em Jesus. Então os nossos olhos é um órgão especial que o Senhor criou, fez, irmãos, a criação feita por Ele, e que pode nos levar à bênção, como pode também nos levar o quê? A maldição. Nós temos até um exemplo, não vou aqui estender na história, mas muitos conhecem o exemplo de Sansão. Ele acabou caindo no pecado, acabou que infelizmente acontecendo uma grande frustração, momentos bem desafiadores na sua vida, no seu ministério, na sua história, porque ele deixou se levar o quê? Pelos olhos. E acabou infelizmente se envolvendo com alguém que não era, irmãos, agradável aos olhos de Deus, e que trouxe a ele só sofrimento. E que bom que no final de toda a história,
O Senhor da teve misericórdia dele quando ele pediu: Senhor, pelo menos a última vez, me dê a força. E ele conseguiu vencer. Diga amém? Na sua morte. E morreu. Mas assim, irmãos, a gente precisa ter esse cuidado, ou seja, termos este zelo. Ler a palavra com vocês, eu coloquei vários textos aqui no meu esboço, muita coisa boa. Não sei se vai ter como a pastora meditar e ler tudo com vocês, mas vamos lá. Eu vou iniciar num versículo bem conhecido, maravilhoso, especial, que é Hebreus 12, versículo 2. Por favor, abra a sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar na tela. Eu creio que nós temos pessoas lá para contribuir aqui com a melhor leitura. Hebreus 12, 2. Você vai para o finalzinho da Bíblia. E aí, para ficar mais fácil, para você que está ainda até mesmo em processo de manuseio da Bíblia, você vai vindo Apocalipse, aí você vai chegar no livro de Hebreus. Amém? Versículo de número 2 diz: olhando para Jesus, ou olhando para o missionário Soares, para a Igreja Internacional da Graça de Deus. É importante nosso líder, é importante testemunha, nossa igreja é uma grande bênção. Glória a Deus pelo nosso ministério, pela nossa igreja. Diga amém. Eu quem diga que cresci aqui, né? Compartilho com vocês, nasci no ministério e estou desde os meus 10 aninhos, desde quando a nossa igreja chegou aqui no Maranhão. E hoje já estou bem mais novinha, não estou não, irmãos? O que vocês acham? Tempo passa, né? Sim ou não? Eu vou dizer para você, não falar minha idade não. Sabe quantos anos hoje já nessa caminhada? E hoje eu tenho 43 anos. Só bênçãos, né? Longevidade, é bênção de Deus. Parece, irmãos? Parece que eu tenho 15, né? Você não acha? Então vamos lá. Capítulo 12, versículo 2 está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, iniciando aqui a leitura bíblica, o que nós estamos aprendendo, está sendo abordado aqui, irmãos. Conserve os seus olhos, né, em Cristo Jesus, no alvo, né, a ser alcançado na sua caminhada em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Nós podemos observar o exemplo do próprio irmão Salvador. Quando fala olhar para Jesus, autor e consumador da fé, aí é interessante porque, irmãos, continua especificando, ou seja, descrevendo aí o exemplo, a vivência que ele teve. Porque assim, por que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé? Porque ele foi aquele, irmãos, que pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Olhe para a pastora Telhama, eu e você, nós temos que suportar a nossa cruz. Amém? Nós temos que suportar, porque assim, tem coisas que nós passamos, preste bem atenção, que a gente pode não estar entendendo. Pastora, eu não estou entendendo, sabe? Não dá para entender certas coisas. E a gente precisa colocar diante de Deus. Eu não estou entendendo, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Tempo, modo, é com Ele. O amanhã pertence a Ele. E às vezes tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que nós não estamos exatamente entendendo, mas Deus está lá observando tudo, e irmãos, trabalhando, operando, preparando, fazendo coisas que nós nem imaginemos. E na hora bem certinha, você recebe a sua bênção. Quem crê? Eu creio. A gente precisa colocar isso no íntimo do nosso coração. Até para evitar, irmãos, né, revolta, evitar, irmãos,
muitas perguntas, né? Interrogações, interrogações. A pessoa acaba sendo aquela pessoa com muitas, né? Dúvidas. Isso não é legal. Então, Jesus, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Levante as mãos para o céu. Se a igreja participando, diga: eu vou desprezar. Eu não vou dar valor, não vou dar atenção. Diga mais forte: eu não vou dar atenção, qualquer que seja a afronta do inimigo contra mim. Agora fazer aquela frase, desculpe aqui a expressão bem popular, não estou nem aí. E Jesus é o nosso exemplo, por isso olhar para Ele. E assim como Ele suportou, assim como Ele, irmãos, ali verdadeiramente suportou a cruz, desprezando a afronta. E teve, irmãos, ali a oportunidade de desfrutar da vitória, porque você vê na parte final: e assentou-se à destra do trono de Deus. Apesar da afronta, apesar da dificuldade, apesar do desprezo, de estar ali suportando os momentos mais difíceis da vida dele, mas ele foi colocado no trono de Deus. E eu profetizo na unção de Deus, em nome de Jesus, na palavra, nós podemos sentar no trono, à destra do trono de Deus. Eu creio. Quem crê, diga aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Em nome de Jesus. Agora, maravilhoso declarar e observar, só que é necessário fazermos a nossa parte. É necessário nós nos esforçarmos. E o Senhor nos ensina aqui nessa tarde: coloque os seus olhos no Senhor. Observe as tentações. Observe bem as propostas. Observe bem as situações que têm estado ao seu redor, as coisas que têm acontecido no contexto das suas vivências, onde você está inserido, família, né, trabalho, faculdade, até mesmo dentro da igreja. A gente tem que fazer essa autoanálise. E no nome de Jesus, que possa estar querendo sobrevir, querendo atingir, querendo de alguma forma me matar, me parar, me bloquear. Não, mas nada disso vai ficar de jeito nenhum. Eu desprezo. É isso que a gente tem que fazer. Até mesmo, olhe para a pastora, para a gente evitar a depressão. Diga glória a Deus. Para nós evitarmos uma mente suja, né? Uma mente que não está ali cauterizada. Evitarmos a ansiedade. Essas coisas todas nós estamos sujeitos. Uma jornada de lutas, irmãos, é o ser um indivíduo nos dias atuais. Mas nós temos a boa notícia da palavra de Deus. Nós temos, irmãos, eu posso declarar a receita, ou seja, o remédio necessário para nós tomarmos, diga amém, no mundo espiritual, para nós conseguirmos vencer, que é a palavra de Deus. Então, independente do que você possa estar travando na sua vida, olha o que Jesus faz com a gente e permite você estar aqui. Você tem que olhar para Jesus e você vai ver a sua família sendo restituída. Você vai ver, irmãos, a sua cura, você sendo restaurado, curado. A boa notícia do médico que Deus deixou, diga amém. Você verdadeiramente se posicionando de uma forma, irmãos, tão significativa em Deus mesmo, e crendo, e certeza, eu vou vencer. E Deus quer olhar isso em nós. É dessa forma que nós vamos agradá-lo. O importante é que eu destacar isso. Para ele entrar em ação, para ele pelejar conosco, nossas lidas, nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Diga amém? Sempre. E aí entra essa palavrinha: recuse-se a desistir, coloque a sua confiança na palavra. Isaías 55, versículo 11, por gentileza, abra, vai lá, Isaías 55, 11. Qualquer coisa você acompanha na tela. Isaías 55, número 11. Quem está entendendo a palavra, diga graças a Deus. Estão felizes? Tá bom. Coisa boa é ouvirmos a palavra, todo mundo alegre, o horário passa que a gente nem percebe. Amém? Então, Isaías 55, versículo 11, está escrito:
E aí é importante nós nos conscientizarmos, nos assegurarmos com esta verdade. Olha o que diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Faz questão de repetir. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus. Então aqui confirma. É para nós, irmãos, eliminarmos mais do que nunca qualquer sentimento de dúvida. Todo sentimento contrário que de alguma forma quer nos impedir de acreditar, de crer, de ter a certeza no que Deus pode fazer em favor das nossas vidas. Uma vez a palavra liberada, irmão, saiu ali da sua boca, ela não vai voltar vazia. Oh, glória a Deus, amém? Né? É para se cumprir, é para acontecer. É para vir com um objetivo, vai vir com o objetivo de nos fazer o quê? Prosperar. É para isso que ele enviou. Agora imagina, irmãos, aqui é porque a pastora, né, destaquei aqui alguns livros, alguns versículos para nós meditarmos. Agora imagina a riqueza deste livro. Tantas instruções, tantos ensinamentos preciosos. Não volta vazio. Então eu tenho que confiar até o fim. Amém? Eu tenho que confiar. O nosso Deus, ele sempre ouve o clamor do justo. Cada vez que eu me colocar diante de Deus, clamar, orar, colocar diante das minhas petições, ele vai responder: estou à porta e bato. Glória a Deus. Ele é aquele que abre porta e fecha a porta quando quer, irmãos. Você pede, você recebe. Bate na porta, a porta se abre. Pronto. Para que eu vou tirar meus olhos de Jesus? Do alvo. E ficar colocando meus olhos no problema? Pastor, eu quero entender mais ainda. Como é que eu coloco meus olhos no problema? Você coloca os olhos no problema e aquele problema está ali te afundando. Está lá irmão, te maltratando. Está lá fazendo você desistir, recuar. Está fazendo você ficar lá, irmãos, completamente para baixo. Mas se é o contrário, está em Jesus, mesmo que seja real o problema, mas você está de pé, você está com uma postura, irmãos, realmente de cristão, servo de Deus que crê e sabe que vale a pena lutar, vale a pena perseverar, que vai conseguir, vai alcançar. Glória a Deus. No livro eu vou ler com vocês aqui também esse exemplo, também que é interessante. Mateus capítulo 14. Esse texto é um texto maravilhoso. De acordo com essas instruções que Deus está nos entregando, Deus me permitiu trazer a memória, lembrar dessa passagem. Não tem como não deixar de destacar ela aqui no nosso contexto de mensagem. Deixa a pastora chegar aqui também. 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versos 22. Aqui traz o relato de Jesus anda sobre as águas. Olha só que interessante. Eu vou dar uma sequência aqui na leitura, tá? Vamos lá, preste bem atenção. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com o quê? Com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
Mas sentindo o vento forte, teve medo. Olha só. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, trazer aqui, irmãos, o relato desse texto, a gente pode aqui analisar e observar a atitude, né, de Pedro, quando ali ele realmente se coloca, né, de uma forma bem ousada, ele demonstra fé, e aí ele coloca: ó, se és mesmo o Senhor, então me chama, eu vou agora ao teu encontro, eu vou sobre o mar. E ele ali com aquela ousadia, até então, né, aquela fé, e ele foi. Jesus disse: vem. Só que quando ali, você observou aqui na leitura bíblica, que ele começa a andar, irmãos, sobre as águas, para ir ter com Jesus, ele sentiu o quê? Um vento forte. E neste momento, o que nos ensina? Que nós temos que ter muita atenção. Você está ali, de uma certa forma, buscando, está se colocando, né, na sua vivência com o Senhor. Isso aqui foi a experiência de Pedro. Mas de repente, como eu falei outrora, surge um vento forte, surge uma dificuldade, surge um problema. Eu tenho que ficar ali firme. Eu tenho que verdadeiramente, irmãos, não tirar, não me distrair, não tirar a minha atenção, ali os meus olhos do Senhor. Diga amém, né, da fé ali, da palavra, do que eu estou executando, e colocar, irmãos, no vento contrário, o problema. E foi o que aconteceu com Pedro. Aí você aí confirma. Quando isso acontece, a pessoa, irmãos, ela perece. Porque olha só, mas seguindo o vento forte, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E por que ele, irmãos, ali sentiu medo? Por que o medo predominou? Por que ele já estava ali afundando? Porque ele tirou os olhos de Jesus e focou os olhos em quem? No vento forte. Não coloque os seus olhos no vento forte, né? No exemplo, na tempestade, nessa situação que está de alguma forma acontecendo. Coloque no Senhor, porque senão afunda mesmo, não flui. O inimigo, ele é estrategista, ele coloca mesmo as situações dele para a gente tirar exatamente os nossos olhos. Lembra que a pastora destacou bem, logo bem no início? Para que predomine o negativo, o medo, a frustração, a injustiça, as coisas ruins. Está repreendido em nome de Jesus. E o Senhor foi bem, irmãos, feliz, né, em me declarar. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Isso é interessante, porque exatamente no que está sendo abordado, quando você tira os olhos de Jesus, que você está duvidando do que Ele é, do que Ele pode fazer. Não duvide. Diga amém. Não duvide. Nós temos um Deus que opera muito mais do que pedimos ou pensamos, o Deus do impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37 está lá bem claro, porque para Deus nada é impossível. Digam bem forte: porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. No livro de segundo Crônicas, também aqui eu mergulhei estudando bastante, e é tremendo. Deus me fez lembrar aqui do personagem. 2 Crônicas capítulo 20. Josafá estava em
uma situação, irmãos, devastadora, difícil. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com eles e outros dos amonitas vieram para pelejar contra Judá. Ele recebeu aquela má notícia ali. Vieram avisá-lo que estava vindo com o rosto de guerra, estava vindo ali para querer, irmãos, invadir. E aí é interessante, porque quando Josafá ele recebe essa notícia, ele nos ensina bastante com a sua ação, com a sua atitude, irmãos, especial de vitorioso. É, pastor, assim, que ele temeu. O sentimento que veio, eles vão vir, vão invadir. E aí é interessante, porque lá no versículo 2 do capítulo 20 diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Aqui a gente mergulha bem, analisa com a pastora. Quem está feliz, diga amém. Pronto. Ele não colocou os olhos nos inimigos. Você observou? Ou foi isso que ele fez? Não. Olha, estão vindo aí, estão vindo para destruir, estão vindo aí para contra ti, uma grande multidão, é uma multidão grande, muita coisa aí para vir para destruir mesmo. Mas o interessante é que ele, irmãos, no momento da má notícia, no momento ali da situação difícil, ele coloca os olhos, quando fala dele buscar, dele jejuar, então a gente entende, a gente mergulha. Ele colocou os olhos em quem? Deus. Na palavra, ele acreditou, ele tinha no coração dele que, independente do que estava acontecendo, ele iria vencer. Eu digo, Jesus, é dessa forma que nós temos que estar, nós temos que colocar o nosso no Senhor para a gente não termos uma vida de frustração, uma vida de derrota, de fracasso, para que jamais os inimigos consigam prevalecer contra as nossas vidas. Porque assim, irmãos, eu vou muito mais além. Na nossa caminhada cristã, muitas pessoas querem o teu sucesso. E fico feliz em ver você crescendo, avançando, progredindo. Mas muitos querem ver sua derrota, seu fracasso. Quer te ver na sarjeta, lá embaixo. Pastora, é verdade, pronto. É a realidade. E nós não podemos dar esse gostinho para o diabo. O que Deus tem para fazer na sua vida, em nossas vidas, o projeto, o plano, há de se cumprir no nome de Jesus. Então está vindo lá os inimigos, está vindo lá os filhos de Amon, está vindo lá os amonitas, está vindo lá, irmãos, seja lá qual for os inimigos. Olhar para Jesus, e olhar para Jesus me permite, irmão, suportar a cruz. Diga glória a Deus. E permite, em nome de Jesus, irmãos, rejeitar as afrontas, negar mesmo, não quero nem saber nada dessas coisas, eu vou vencer. E ele tinha essa convicção dentro do seu coração. E foi tão, eu não vou ler o texto que vai ficar extenso, tá bom? Com vocês todos, mas você pode estar lendo em casa depois. Lá no versículo de número 11, diz assim: eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ele começa a verbalizar, a relatar tudo o que estava ali acontecendo, enfim. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão. Ele entendeu isso, né? Que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Às vezes estamos assim, irmãos, é fato, sim ou não, não é verdade? Diante de situações que a qual enfrentamos, aí é interessante, já a parte final, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quando Josafá vai falar isso, irmãos, é porque essa é a atitude, essa é a ação correta, acertada de um cristão, de um indivíduo que quer vencer. Ele foi muito sincero: Senhor, é uma grande multidão, não temos força. Mas você vê, então, mesmo que tenha sentimentos, mesmo que esteja difícil, mas nossos olhos estão em Jesus, é um grande diferencial. E isso foi só permitindo. Os versículos posteriores vai relatando. E ele com fé, com ousadia, crendo, confiando, acreditando, e o povo ali se levantando. E ele, irmãos, animou todo o povo. Lá no versículo de número 20.
E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Então, ao sair Josafá, pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e as montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados. Olha só, irmãos, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Irmãos, Deus pelejou ali a batalha de Deus, e Ele, irmãos, fez uma obra ali extraordinária. Os próprios inimigos estavam se destruindo um ao outro. Olha só o que Deus faz. E ali Josafá contemplou, juntamente com o povo, irmãos, o milagre. E olha o que aconteceu no versículo de número 24. Vamos lá, só para concluir essa parte. Nisso chegou Judá a um lugar alto do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca, né? Até o dia de hoje. Glória a Deus. Os inimigos foram o quê? Derrotados. E tudo por quê? Porque Josafá, independente ali das circunstâncias, dos inimigos se apresentaram uma grande multidão, enfim, ele colocou os olhos no Senhor. Ele não deixou com que nada daquelas situações ali, nas notícias, irmãos, o intimidasse. E é o que nós precisamos também fazer em nome de Jesus. Salmos 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. Diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não seremos. Não tire os seus olhos de Jesus. Não permita ninguém te influenciar. Fique atento nas estratégias malignas do diabo. Jesus é tudo na nossa vida. Vamos ter cuidado para viver uma vida em Cristo, uma vida no Senhor. Há muita coisa aí que o inimigo está trabalhando e armando para desviar os nossos olhos do Senhor, para nos levar a uma vida de pecado, de mentira, uma vida, irmãos, de derrota, de fracasso, de coração cheio, mágoa, ódio, ressentimentos, que tem sido uma das coisas que tem embobajado muita gente aí, muitas pessoas presas nessas pragas, nessas maldições. Mas a partir do momento que eu e você olhamos para Jesus, colocamos nossos olhos, conservamos nossos olhos num alvo a ser alcançado, que é Cristo. Então pode vir o que vier, pode vir quente que eu estou fervendo, do poder de Deus. Diga amém? Nós não vamos deixar de alcançar o que Deus tem proposto, o que Deus tem preparado para mim e para você. Amém, queridos? Para encerrar nossa mensagem, finalizar, eu faço questão de retornar no versículo inicial, Hebreus 12, versículo 2, por favor, coloque na tela. E aqui a gente finaliza, muita coisa boa de Deus para a gente aprender. E a gente vai aprendendo a cada oportunidade. Amém? Então lá está escrito, Hebreus 12, versículo 2. Glória a Deus. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Qual o objetivo? Por que olhar para Jesus? Olha o exemplo, olha o testemunho.
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Nós vamos também suportar. Desprezando a afronta, nós vamos desprezar qualquer que seja a afronta. Não dá para aceitar de jeito nenhum. Vai para lá. Amém? E assentou-se à destra do trono de Deus. Eu quero sentar à destra. Quem quer, levante as mãos. Perfeito. Aplauda Jesus. Então, vamos tomar posse dessa palavra. Vamos assumir a nossa autoridade sobre o inimigo em qualquer área que ele estiver tentando nos prender. Vamos nos usar a autoridade, vamos nos posicionar. Isso é olhar para Jesus. Meu Deus, é muita matéria, é muita coisa para a gente aprender aqui. Senão a gente não é nem sair daqui hoje. E a vitória vai ser certa na sua vida. Glória a Deus. Amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus.